Oi, gente, bom dia. Essa semana desejo a todos vocês, assim, ainda continuando nesse mês, é o mês especial, é o mês das crianças. Então, a vocês, muitos não querem mais ser criança, né? Não, já estou grandinho. Todos nós temos um pouco de criança, né? Dentro da gente, até porque é preciso que a gente, assim, pense como criança, para que sejamos felizes. Então, nesse mês, nós vamos estudar muito a questão da transitividade verbal, para que nós tiremos todas as dúvidas, né, relacionadas a esse conteúdo. Na verdade, até o 8º mês, nós vamos estudar muita transitividade verbal. 7º, 8º ano, é muito mesmo, para que a gente possa entender melhor os próximos conteúdos que vem aí nas séries seguintes, tá bom? Então vamos lá, mais transitividade verbal. Então, nesse passe de mágica que tá se apresentando aqui na tela, nós vamos colocar para nós, né, trazer para nós esse aprendizado de transitividade verbal. Então nós vamos bem devagarinho, tá bom? Nesse passe de mágica aí, apareceu a sininho e todo mundo vai entender e todo mundo vai aprender mesmo. Então vamos lá. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando-o como transitivo direto e indireto, ou transitivo indireto, que também, nesse caso, quando ele é transitivo direto e indireto, ele é chamado de bitransitivo, ok? Então, ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, que neste caso ele é bitransitivo. Parece a oração assim: meu pai viajou. Encontrei um verbo, olha, meu pai viajou. Todo mundo entendeu. Ele viajou, não interessa onde ele foi, ele viajou, todo mundo entendeu o contexto. Então, o verbo, ele é intransitivo. Esse prefixo in quer dizer não. Transitivo quer dizer pedir complemento. Então, esse verbo não pede complemento. Ele é um verbo intransitivo, certo? Então, você classifica só assim, verbo intransitivo. Verbo intransitivo é o verbo que não pede complemento. Ok, gente? Então, passou. Mais exemplos. Meu amigo derrubou o livro. Você pergunta assim, meu amigo derrubou o quê? Verbo transitivo direto. Por que você fez a pergunta o quê? Então, se ele é um verbo transitivo direto, e o que é o livro? É o objeto direto. Porque quando eu faço a pergunta o quê, esse complemento é chamado de objeto direto. Outra. Minha mãe necessita de sapatos. Minha mãe necessita de quê? Eu localizei o verbo. E eu fiz a pergunta de quê? Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, ele vai ter uma preposição. Ele chega ao objeto indiretamente, por cima de uma preposição. Então, de sapatos novos é o objeto indireto, certo? Então, gente, não esqueça, o primeiro passo é sempre localizar o verbo. Meu amigo derrubou o livro. Localizou o verbo. Que verbo é esse? Né? Então, você fala, que pergunta você faz esse verbo? Derrubou o quê? Toda vez que você faz o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. De que eu tenho um verbo transitivo indireto. Isso vocês não podem esquecer. Olha aqui essa outra. Minha mãe deu o quê? Um celular. Vocês imaginem na casa de vocês. A mamãe deu o quê? Um celular. Vocês vão querer saber o quê? Para quem? Né? Para quem vocês vão querer saber? A minha mãe ofereceu o quê? Flores. Minha mãe ofereceu flores. Para quem? Esses verbos, né, que pedem dois complementos, eles são transitivos direto e indireto, que também é chamado de bitransitivo. Deu o quê e a quem. Então, quando eu faço a pergunta o quê, ele deu o quê um celular, esse é o objeto direto, porque eu fiz a pergunta o quê. A quem? Ao meu irmão é um objeto indireto. Então, esse verbo ele pede dois complementos. Ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele é transitivo direto e
indireto. 2 complementos. Relê esse trecho do artigo de divulgação científica Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital. Então, veja, olha, é um trecho. As tecnologias da informação e da comunicação estão transformando o mundo à nossa volta e os comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas. Então, vejam, eu tenho aqui uma locução, né? Eu tenho 2 verbos, que é uma locução. Eu não vou ter 2 verbos, eu tenho uma locução verbal que representa o único verbo. Todo verbo, em qualquer que seja a circunstância, em todo o texto, ele tem o seu sujeito. Não é isso, gente? Então, quem seria o sujeito de estão transformando? Então, olha, questão 1. Olha aqui o texto, o trecho. As tecnologias da informação e da comunicação estão transformando o mundo à nossa volta e os comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas. A qual sujeito a locução verbal estão transformando se refere? Eu disse para vocês, todo verbo ou locução verbal, que representa um verbo, apresenta o sujeito. É só você perguntar quem, né? Quando eu quero o objeto, eu pergunto o quê? Mas se eu quero o sujeito, eu pergunto quem. É muito interessante, vou chamar aqui a atenção de vocês ainda, aqui um pouco atrás, aqui, olha. Quando eu tenho o sujeito na oração, eu não tenho nenhuma preocupação de localizar o objeto, eu faço só a pergunta o quê, certo? Quando eu não tenho o sujeito, eu não sei, a frase, a oração está na ordem inversa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o sujeito, porque senão eu posso estar confundindo o sujeito com o objeto. Ah, o sujeito está aqui, aí eu vou ao verbo e faço a pergunta o quê? Eu não sei onde é que está o sujeito, eu faço a pergunta quem. Ó, minha mãe deu. Quem deu? Minha mãe. Ah, o sujeito, minha mãe. Eu fiz a pergunta quem. Minha mãe deu o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, aí eu já vou ter o objeto. Então não confundam, tá bom, gente? Quem e o quê. Aqui eu estou localizando o sujeito. As tecnologias da informação e da comunicação estão transformando. Quem estão transformando? Ah, quando eu faço quem, eu localizo o sujeito. As tecnologias da informação e da comunicação. Ah, pronto. Então, neste caso, eu já tenho correção, eu já tenho o sujeito. As tecnologias da informação e da comunicação. Esse é o sujeito desse trecho aí. Como eu descobri o sujeito? Olha o verbo, né? Quem estão transformando? As tecnologias da informação e da comunicação. Ah, localizei o sujeito. Aí alguém diz, as tecnologias. Não, não é qualquer tecnologia. As tecnologias da informação e da comunicação. Tudo isso representa o sujeito. Ok, gente? Então, pronto, localizamos aí o sujeito. Olha aqui, o mesmo trecho. As tecnologias da informação e da comunicação estão transformando o mundo à nossa volta. Opa, vamos fazer aqui um quiz para poder saber, né? O verbo transformar, classificamos como estão transformando. Qual a pergunta que você faz ao verbo transformar? Transformando o quê? Ah, eu fiz a pergunta o quê? Vai ter alguma dúvida, gente, quando eu faço a pergunta o quê? Então, claro que eu não vou ter nenhuma dúvida. Transformar, né, é um verbo transitivo direto, pois necessita de complemento. O verbo e o complemento não estão conectados por preposição. A sua relação é uma relação direta. Estão transformando o quê? O mundo à nossa volta. Não tem preposição, né? Você fez a pergunta o quê? Então, já sabemos que nós temos a letra A como resposta, ok? Vamos ver aqui uma tirinha. Diz assim, não estou conseguindo seguir a dieta vegetariana. E ele diz, tome essas pílulas e volte semana que vem. O próximo, opa, já morreu, foi tudo, né? Bom, continuando. Bom, tome essas pílulas. Como classificamos o verbo? É vocês, é com vocês. Eu localizei o verbo, tome. Qual a pergunta que eu faço? Ah, primeiro eu saber que é o sujeito, você, tá implícito, né? Tome. O quê? Ah, todo mundo que fala o quê? Então, o tome é um verbo transitivo direto. Eu fiz a pergunta o quê? Vocês responderam corretamente, né, gente? Então, tome essas pílulas, verbo transitivo direto.
Estamos estudando aí, né? A transitividade verbal. Então, os convidados já chegaram. Outra, vai lá, com vocês. Chegaram. Fizeram o contexto, os convidados já chegaram. Quem os convidados chegaram? Tem o sujeito, os convidados. Eu fiz quem? O sujeito. Nesse caso, a transitividade do verbo é todo mundo entendeu. Quando todo mundo entende, o verbo não pede complemento. In quer dizer não, não pede complemento. A palavra transitiva, transita, pede complemento. Se eu tenho um in, não pede complemento. Todo mundo entendeu? Os convidados já chegaram. Verbo intransitivo. Os convidados já chegaram. Verbo intransitivo. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Verbo intransitivo. 2. Analise a transitividade do verbo na oração abaixo. E se ele apresenta complemento? Mamãe preparou um ótimo jantar para as visitas. Isso para vocês, primeiro passo, localize o verbo. Preparou. Mamãe preparou o quê? Um ótimo jantar. Mamãe preparou um ótimo jantar. Mamãe para quem? Né? Às vezes vai chegar a visita, opa, para as visitas, pede 2 complementos. Quando isso acontece, mamãe preparou o quê? Um ótimo jantar. Para quem? Para as visitas. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, ou também chamado de bitransitivo. Os moradores de rua necessitam de solidariedade. Quem necessita de quê? De solidariedade. Então, vocês observem que ele pede, né, um complemento com o auxílio de uma preposição. Necessitam de quê? Eu fiz a pergunta de quê? Então, eu tenho um verbo transitivo e indireto. Ok, gente? Os moradores de rua necessitam de solidariedade. Necessitam de solidariedade. Então, se eu disse de quê, então esse verbo é um verbo transitivo indireto. Questão 3. Destaque o verbo das orações abaixo e diga qual é a sua transitividade. Então, daremos às crianças o auxílio necessário. Daremos o quê? Daremos a quem? Às crianças. O quê? O auxílio necessário. 2 complementos, ninguém vai ter dúvida, né? Se tem 2 complementos, um verbo transitivo direto e indireto. Vocês, o estudo promove o conhecimento. Então, o que é promove? Localizou o verbo, promove. Qual a pergunta que você faz? O estudo promove o quê? Verbo transitivo direto. Você fez a pergunta, o quê? O cão obedece. O verbo obedecer é sempre um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedece a quem? A seus instintos. Então, verbo transitivo indireto. O dia amanheceu. Amanheceu. Sem complemento. Então, nós temos um verbo intransitivo. E a classificação logo aparece aí. Daremos, verbo transitivo direto e indireto. Daremos a quem o quê? Poderia ser daremos o auxílio necessário às crianças, né? Esse verbo, quando ele é transitivo direto e indireto, pode vir em qualquer ordem. O estudo promove o quê? Verbo transitivo direto. O cão obedece a quem? A seus instintos, a quê? Verbo transitivo indireto. O dia amanheceu, verbo intransitivo. Reveja as questões, refaça os exercícios, né? E vamos aprendendo aí, porque nós vamos repetir, a gente vai ver análise morfossintática esse mês. Nós vamos ter muitos exercícios, tá bom, gente? Refaçam esses exercícios aí, tá bom? Refaça você os exercícios, tá bom? Então, refaça você os exercícios.